Senhor, irmãos, é com muita alegria que hoje estamos iniciando mais um culto. E este culto é um culto diferente, está sendo liderado pela Missão com Crianças e nada melhor que elas estarem fazendo o culto. Então hoje nós vamos começar o culto com a oração inicial feita pela Heloísa. A paz do Senhor. Deixa eu A paz do Senhor, nós vamos cantar o hino da harpa número 140. Número 141. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu. É tua mão que me conduz por me feridas sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redime tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso em paz, me faz sentir. Doce é a minha no teu querer, gosto me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redime tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu de seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redime tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me contaste sobre a cruz, redime tudo, meu Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade. Refúgia em Deus. Aquele que habita as alturas, o meu Deus descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, é meu. Hoje é minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele tem livrado o laço para ser unido, depois de homicídios. Ele te cobrirá com as suas asas e debaixo das suas asas estarás seguro, e a sua verdade
escudo e bloqueio. Não temerás espaço, noturno, nem sede que voe a meio de dia. De que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia, nem cair na trabalho das militarias, mas tu não serás atingido. Somente com os seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio, e o Altíssimo e a tua habitação. Nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará a teu tempo, porque aos seus anjos darás ordens a teu respeito, para guardarem a todos os teus caminhos. Eles terão nas suas mãos para que não tropecem com o teu pé em pedra. Pisará no leão, na serpente aos pés da figa do leão e a serpente, pois que não encareceramente me amor, também eu lhe livrarei no alto retiro, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-lo-ei e ao glorificarei. Naquele darei abundância de dias que lhe mostrará a minha salvação. Vamos orar pela palavra. Senhor Jesus, venha mais palavra, coloque em nosso coração essa palavra e nos livre desse mal, Senhor. Abençoa-nos e nos livre. Abençoa-te a eu, abençoa-te o Amém, abençoa-te o Léo e a tia Nilda. Abençoa a todos que estão aqui e todas as crianças. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor, irmãos, eu quero falar sobre a minha família. Eu quero falar sobre o meu tio que ele morreu de coronavírus. Só que eu não tô triste, por causa que eu sei que ele vai ficar dentro do meu coração e deles também. Aí, eu também quero falar sobre a tia Ana que ela assim, ficou mal esses dias. Aí Deus curou ela. E amém. Eu agradeço essa oportunidade. Obrigada. A paz do Senhor, irmãos. A gente vai contar um testemunho que aconteceu um livramento do nosso vizinho. No domingo do Dia das Mães, o nosso vizinho, ele estava brigado com a mulher dele. Aí, no domingo, a mulher dele e os filhos dela vieram com um monte de pau e pedra para ele atacar o nosso vizinho. Aí, a gente já fica preocupado. Só que ela não conseguiu achar o celular, porque ele já tinha saído. Que alguém deve ter visto e avisado ele.
Aí ele ficou escondido. Aí depois, quando foi à noite, aí eu muito preocupada, ela falou: Vó, vamos orar pelo Sorol, eu tô com medo dele morrer. Aí a gente foi e orou por ele. Aí no dia seguinte ela veio o Sorol e falou: Vó, não mataram o Sorol, Deus ouviu nossa oração. Então eu quero falar agora: ore que Deus vai conceder esse desejo a vocês, tá bom? Amém. Agradeço a oportunidade. A paz do Senhor, irmãos, vamos cantar o hino. A paz do Senhor, irmãos, vamos cantar o hino 45. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar, pra morrer por meus pecados. Mas ressurgiu e vivo o Pai Senhor, irmãos, eu gostaria de ler Salmo 122. Você que está aí em casa, na sua casa, acompanhe comigo Salmo 122. Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Bom, esse versículo é um versículo que hoje eu vivenciei, e eu acredito que na quarta-feira os irmãos no culto à noite também vivenciaram de forma bastante intensa. Então, esse versículo, eu coloquei em prática hoje. Eu passei um dia tão ansiosa, nunca estive tão nervosa para um culto como este, como eu estive hoje, né? Porque nós passamos, acredito que 70 dias, em média 2 meses dentro de casa, sem poder estar vindo, saindo para outros lugares. No meu caso era trabalho, casa, trabalho. Não estava ainda nem na casa dos meus pais. E quando hoje eu pensei que eu viria
para a casa do Senhor, foi uma mistura de emoções, uma mistura de alegrias, né, de felicidade, porque essa é a casa do nosso Deus. Eu sei que o Senhor habita nos nossos corações, Ele está presente em todos os lugares, mas não há coisa melhor do que nós virmos para a casa do Senhor para adorar Ele aqui. Porque é um espaço que foi reservado para isso, um espaço que foi reservado para a adoração a Deus. Diferente, por exemplo, na nossa casa. Na nossa casa nós fazemos diversas coisas, entre elas adorar ao nosso Deus. Então, é um momento de muita alegria, de agradecimento a Deus, né? Porque nós estamos voltando, ainda não de forma normal, mas nós estamos voltando aos poucos, gradativamente, e eu estou muito feliz, né, de estar com as crianças aqui, porque 2 meses que eu não vejo uma criança. No meu trabalho, eu trabalho no hospital e trabalho com recém-nascidos e com crianças, mas nos últimos 2 meses não estou trabalhando, é um hospital que está recebendo só adultos. Então, a gente sente falta, né? A criança, ela faz um diferencial aonde ela esteja. Qualquer lugar que nós vemos uma criança, nós temos a presença de uma criança, isso faz toda a diferença. E ainda mais quando é uma criança que sabe louvar, que sabe ler a palavra de Deus. Eu gostaria de lembrar, irmãos, que o Senhor fez uma grande obra no Samuel, na vida do Samuel. O Samuel foi aquele que leu a Bíblia. Eu sou a professora de escola dominical do Samuel. Então, no passado, até o início desse ano, Samuel ele tinha muita dificuldade na leitura e às vezes ele preferia nem ler, ele se aborrecia quando ele tinha que ler alguns versículos. E hoje, o Samuel ele pega e vai embora lendo, e palavras que são mais difíceis de pronunciar, ele lê, consegue ler, e a gente só recebe notícias boas dos pais dele, que na casa dele ele tem orado cada vez mais, lido a Bíblia cada vez mais. Então isso é algo maravilhoso. Apesar de nós não estarmos aqui com todas as nossas atividades funcionando de forma plena aqui dentro da igreja, mas nas casas continua, graças a Deus continua. Então, se você tem uma criança em casa, não deixe de lado, coloque ela na linha de frente orando com você, explique a ela o que nós estamos vivenciando, por mais pequena que seja, explique de uma forma adaptada, mas traga ela para a oração, que vocês possam estar juntos, a família, orando juntos, lendo a Bíblia juntos. Isso é algo muito importante. Esse é o momento de nós ensinarmos, esse é o momento de você plantar na vida do seu filho a adoração a Deus, o servir ao Senhor. Amém? E hoje nós vamos dar continuidade, né, no culto da missão de crianças, né, nesse retorno, estamos retornando devagarzinho, mas nós vamos dar continuidade com a irmã Nilda. Mas antes de eu passar a irmã Nilda, eu gostaria de louvar um hino que se chama Comunhão. Esse é um hino que muitas das vezes nós louvamos aqui aos domingos, de forma bem alegre, olhando para os nossos irmãos, sorrindo. E eu gostaria que você cantasse na sua casa junto comigo, tá? Sorrindo, imaginando como se você estivesse aqui. Se você está do lado de alguém da sua família, cante, cumprimente, abrace e cante em espírito de oração para que possamos vencer toda essa pandemia e possamos nos abraçar de forma bem crente mesmo aqui, irmãos. Eu estou aqui diante das crianças, mas é importante lembrar, eu não pude abraçar, e uma coisa que as crianças adoram é abraçar. Nós nos abraçamos muito. Então a primeira coisa, eles já vieram com o bracinho aberto, a primeira coisa que eu fiz foi lembrá-los que nós não podemos ainda nos abraçar. Então vamos cantar esse hino pensando, nos motivando para o nosso retorno total, para o nosso funcionamento pleno. Amém?
tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo com tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão, comunhão, vinho e pão. Glória a Deus, vamos cantar, continuar adorando na nossa casa, com essa esperança de cantarmos juntos. Senti falta da minha companheira Rebeca fazendo a segunda voz nesse hino, mas estamos juntos e logo terminaremos tudo isso, amém? Vamos chamar a irmã Nilda. E eu gostaria de orar junto com vocês que estão aí na sua casa, com as crianças que estão aqui também. Nós vamos orar apresentando a Deus a irmã Nilda, que estará trazendo a palavra. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por este dia, Senhor. Muito obrigada pela alegria, Senhor, pelo prazer de estar na Tua casa, Senhor. Te agradeço a cada irmão, pela vida de cada irmão que está nas suas casas, Senhor, ouvindo, Senhor, te servindo ali, Pai. Obrigado por cada criança que está aqui, Senhor. E neste momento eu quero te apresentar a irmã Nilda, Pai. Senhor, que Tu possas dar a palavra para ela, Senhor. Tranquilize, Senhor, e que ela seja um canal de bênção, Senhor, para abençoar cada irmão que está aqui, Senhor. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo as crianças que estão aqui presentes com a paz do Senhor. E aos irmãos que estão nas suas casas. E quero dizer da nossa alegria de estarmos aqui, de retorno à casa do Senhor. Realmente é uma alegria muito grande, né? Podermos estar aqui neste lugar de adoração, sentindo a sua presença. Apesar de números reduzidos, nós devemos agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos retornando depois desses dias, né, em que estamos vivendo alguns momentos delicados com essa pandemia, mas nós estamos aqui porque acreditamos num Deus que tudo pode. O Deus dos exércitos está conosco. Nosso Deus é poderoso, é verdadeiro, vivo. E nós vemos aqui já, né, com muita alegria, o testemunho das crianças, não é? As crianças aqui, elas testemunharam com o coração alegre pelo que elas têm vivenciado. Alguns têm vivenciado coisas tristes, mas estão aqui com seu coração alegre, cheio de fé, não é? Por quê? Porque elas têm no seu coração o Deus Todo-Poderoso. E eu convido aos irmãos em casa e as crianças com a sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus nesta noite. Quem trouxe a Bíblia, vamos ler em 2 Reis, capítulo 5. E eu fiquei pensando, o que falar, né? O que dizer? Pedir a Deus a direção. E o Senhor falou no meu coração esta palavra, e eu fiquei pensando, meu Deus, mais o que falar deste texto tão longo, tão conhecido também, um texto bastante cheio de aventuras, né? E eu queria que as crianças e os irmãos de casa pudessem entender, né, o que Deus pode fazer com uma criança, tá? E o meu coração ficou pensando, como Deus pode usar as crianças nesses dias difíceis. Ei, crianças,
Vocês aqui testemunharam, eu fiquei muito alegre com o testemunho de vocês. Estão aí felizes, cheios de fé. E tenho visto nas redes sociais algumas crianças que têm feito isto. Eu fiquei muito emocionada com as crianças da nossa igreja pelo WhatsApp. Elas estão cantando, elas estão orando, elas estão decorando o versículo da Bíblia, elas não estão paradas não, com medo das coisas que estão vendo, que estão sendo levadas a ver coisas tristes, coisas difíceis, não é? Mas elas têm tido essa fé. E também nas redes sociais, algumas crianças que têm abalado até o Brasil com as suas orações, orando pela nossa nação, não é? Crianças que têm testemunhado de Deus. E isso, o Senhor me fez parar para olharmos nesse versículo, que eu pretendo ser breve e com a ajuda das crianças. Vamos lá, crianças, a gente vai ler 2 Reis, capítulo 5, e o versículo de 1 a 3. É um texto longo, mas vamos ler só esses 3 versículos. O irmão de casa que pode nos acompanhar, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 a 19. Todo o texto, vamos ler apenas 3 versículos. 2 Reis 5, 1 a 3. 2 Reis 5, 1 a 3. Vamos lá? Vamos ler. A epígrafe, o título diz assim: Naamã é curado da lepra. E Naamã, capítulo 1, desculpem, 2 Reis 5, 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. Por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então, crianças e irmãos, vou falar aqui com as crianças, este texto, ele conta a história, uma história assim muito vibrante, que tem alguns personagens, tá? Queria mostrar para vocês o primeiro personagem desta história, que é um general. Vocês sabem que um general é um homem muito importante. Ele tomava conta, crianças e irmãos, de todo o exército da Síria. A Síria era um país muito importante naquela época. E ele era o chefe desse exército. A Bíblia diz que ele era muito estimado pelo rei da Síria, porque ele tinha conquistado muitas batalhas. Olha, homem poderoso, ele tinha conquistado batalhas. E a Bíblia diz também, no capítulo 1, que o Senhor nosso Deus era com ele, porque ele tinha ganho as guerras. Olha que interessante. Então ele era um conceituado, vitorioso, só que ele era leproso, ele era doente. Vocês sabem o que é lepra? Hoje em dia é uma doença incurável, é uma doença que na época, lá há muito tempo atrás, ela não tinha cura. Então a pessoa ficava doente e ela ia, uma doença na pele, que ia se estendendo até a pessoa perder a vida. E não tinha remédio. A pessoa poderia ser rica, poderia ser pobre, mas não tinha. Ela podia, onde ela fosse, não tinha cura. Aí nós vamos pensar nos dias de hoje. Nós estamos vivendo num momento assim, não estamos?
a pandemia de coronavírus é uma doença que não tem cura, não é? Que as pessoas são ricas, são pobres, mas que ainda não tem um remédio, não é? E que as pessoas, elas precisam da misericórdia do Senhor, não é? Para que sejam curadas. E nós temos visto a mão de Deus em favor de nossas vidas, de todos nós. Então isso acontecia no tempo deste general. Mas, crianças, olha, no meio dessa história desse general, vai aparecer uma menina, uma criança. Essa criança poderia ser uma pré-adolescente. Foi assim, esse rei, esse general da Síria, ele foi até Israel em combate, porque naquela época os reis, eles estavam, a riqueza era as posses de terras, e eles estavam ali tentando conseguir terras, e o povo de Israel ficou no meio, entre a Síria e outros exércitos, e sempre esse povo sírio, esse general, eles invadiram Israel, e nessa invasão eles trouxeram essa criança presa. Olha que coisa triste. Eles pegaram, poderia ser, raptaram da casa dela, e ela foi morar na casa desse general. E lá ela servia de escrava, de uma dama de companhia para a esposa desse general. E essa menina, ela poderia ser muito triste, não poderia? Olha, ela deixou a família dela em Israel e foi morar em outro país diferente dela, na casa do general. E ela poderia fazer as coisas lá de qualquer jeito, não poderia? Eu estou presa aqui nesta terra, me tiraram meus pais, talvez, quem sabe, os pais dela estivessem até mortos, porque Israel sofreu uma invasão, né? E muitas pessoas morreram, mas ela foi levada ali cativa, presa. E ela, um dia, sim, ela poderia ser triste, ela poderia dizer: eu também não vou servir mais o Deus de Israel, porque eu estou presa, eu estou longe, se reclamando. Não. Ela começou a fazer tudo que a esposa, né, do general mandava ela fazer de bom grado. E o que aconteceu? Ela foi ficando amiga daquela senhora. Você já imaginou? Era uma mulher muito importante. E um dia, talvez elas conversassem, né? Porque é difícil um adulto conversar com uma criança, né? Mas a esposa do general, crianças, ela foi e conversou com aquela mocinha que estava ali trabalhando, fazendo o seu trabalho. Crianças, a coisa mais linda é uma criança que ela busca em Deus tudo que ela precisa, e aquela criança fazia isso. E com certeza aquela senhora adulta estava triste, porque o marido dela estava doente, de uma doença incurável, né? E ela disse assim: olha, senhora, eu queria, se o meu Senhor pudesse ir lá em Israel e falar com o profeta ia curar ele dessa lepra. Gente, olha que coragem, né? Aí a senhora, né, esposa de quem? Do general. O quê? Vou curar meu marido, já pensou? Era como se fosse assim: olha, a vacina do coronavírus, todo mundo não ia para lá? Ia, todos os países não estão querendo a cura? Foi mais ou menos isso que eu pensei. Eu acho que não estou errado em pensar, porque, né? E aí, nesse momento, a esposa do general disse: amor, você nem sabe, olha, a Bíblia nem menciona o nome disso. A menina disse que tem um profeta que vai curar você dessa lepra. Ele mora lá em Samaria, lá em Israel. E aí, quando o
general chegou, né, foi participado pela esposa dele, e sabe o que o general fez? Ele foi falar com o rei da Síria. Olha, o negócio está ficando bem, né? Olha a ideia aí. Aí o general foi rápido falar com o rei da Síria, o seu superior, o seu rei. E o rei gostava muito daquele general, né? Porque eu já falei que ele tinha vários conceitos, ele era o quê? Ele era um herói de guerra. E o rei, obviamente, não queria perder uma pessoa dessa, um general. Então ele disse assim: muito bem, que boa notícia, você vai ser curado. Eu vou já mandar uma carta para o rei de Israel. Nessa época, gente, o rei de Israel era o rei Jorão. Jorão era o filho de Acabe. Acabe era aquele rei que casou com Jezabel e levou o povo de Deus a pecar. Então esse rei Jorão, ele estava muito fragilizado com a sua fé. Muito fragilizado por muitas questões que eles tinham deixado a Deus. Então esse rei praticamente ele estava sem fé. Mesmo assim, né, o rei da Síria disse: muito bem, meu general, vou mandar uma carta para o rei de Israel. Aí ele mandou uma carta, mandou prata, mandou ouro, mandou roupas finas, para que aquele general presenteasse o rei. E aí aquele general foi muito feliz com essa notícia boa que seria curado. E ele levou uma comitiva, viu? Porque ele era importante, ele não ia de qualquer jeito. Foi aquela comitiva com o general. Pararam na frente do rei de Israel. E aí, quando o rei de Israel leu a carta dizia assim: olha que interessante. Vou ler a carta para vocês, né? Vamos ver a carta. O rei de Israel leu a carta. A carta dizia assim: logo, vamos lá, vocês sabem que é bom ler a carta, né, gente? Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que tu cures da tua lepra. Olha só, vamos resumir essa carta na nossa linguagem de hoje. O general chegou com a carta do rei da Síria, o rei de Israel, que está lá assim, sem fé, e ele abre a carta e diz assim: olha, a carta diz: eu mandei meu general para te curar ele dessa lepra. Ele disse: meu Deus, como eu vou curar esse homem? Como eu vou curar esse homem dessa lepra? Eu não tenho o quê? Não tenho do remédio? Como eu vou curar? Eu sou por acaso Deus que dá vida, dá morte? Como eu vou curá-lo? Viu, crianças? Aí o que aconteceu com o rei de Israel? Ele rasgou as vestes de tanto medo, gente, medo, né? Muita gente ficou com medo nesse período da pandemia, não ficou? Eu fiquei, porque a gente não sabia o que ia acontecer. A gente dormia, né, com aquele mal-estar, e eu louvo a Deus porque tem um grupo de oração que ora, e a gente não sabia se ia permanecer vivo, né? Porque era insuportável aquela dor, aquele mal-estar. Então, quando o rei recebeu a carta e viu aquela carta com um tom até ameaçador, ele pensou assim: como era o nome do rei mesmo? Vocês estão em casa aí, não? O nome do rei Jorão. Aí o rei Jorão disse: como eu vou curar esse homem? E ele disse assim: eu já sei. Ele me mandou essa carta porque ele quer acabar com os nossos compromissos diplomáticos, porque eles tinham feito, vamos dizer, um pacto de paz. E ele pensava que o rei da Síria quisesse novamente invadir Israel e acabar com aquele pacto diplomático, né? Então, vocês estão vendo agora também, né? Vários países
falam uma coisa, outros países falam outra. Isso aí a gente diz que é um problema, né? Político, social, que está acontecendo. Assim mesmo está acontecendo nesse período de Israel. Uma nação com a outra nação estava sendo já envolvida na história lá do Naamã, não é? E aí que o rei ficou muito triste, disse, bom, o que vai acontecer? Que eu não posso dar cura para esse general, vamos romper o nosso acordo e eles vão invadir novamente Israel. Mas crianças, sabe o que aconteceu? O profeta que morava em Samaria, que a menina tinha mandado, né, dizer, o profeta ouviu que o rei estava rasgando as suas vestes com medo, com tristeza, com humilhação, porque não sabia o que fazer. E aconteceu isso, gente, com nossas autoridades. Ninguém sabia mais o que fazer, onde colocar pessoas doentes, vamos fazer o quê? Em todo mundo. Mas, o que aconteceu? O profeta Eliseu disse assim, rei, pode mandar o general até mim? E o Senhor irá ver que há profeta em Israel. Então, o profeta era aquele homem que era direcionado por Deus para orar pelas pessoas, para profetizar, né? E assim aconteceu. Mas olha, gente, vai acontecer mais coisas que eu fiquei imaginando, meu Deus, por quê? Eu vou falar para vocês, para a gente terminar essa narrativa, tá? Eu até tenho hora ainda, tenho tempo. E aí, gente, olha o que aconteceu. O rei, vamos voltar. O rei estava com medo, certo? Para não perder aquele pacto burocrático lá entre os reinos. Aí o profeta disse, pode mandar este general. Que há de ver que há profeta em Israel. E aí eu venho para cá, para os nossos dias. Nesses momentos de desespero, quantos profetas não se levantaram no nosso meio para orar? Cada um na sua casa, profetizando pela sua família, né? Irmãos, vocês estão me ouvindo? Cada pessoa profetizava, porque não tinha mais que pedir. Oramos pelos filhos, a Lolô e a Sofia, gente querida, oraram pelo vizinho, porque as pessoas estão muito apavoradas. As pessoas vivem desesperadas, mas elas oraram, elas foram as profetas desses últimos dias. Outras crianças que oraram também pelas pessoas adultas, né? As crianças entraram nesse mover de Deus como profetas. Isso aconteceu lá e acontece aqui, hoje, porque o nosso Deus é o mesmo. E assim aconteceu, irmãos. O profeta Eliseu disse, pode mandar o general. Vai o general, novamente com aquela comitiva. Imagina a comitiva do general. Ia levando o quê? Já não é a carta, ia só aqueles, porque além da carta ele levou os presentes, né? Prata, ouro, lembra que ele falou? Eu falei, foi prata, ouro, que ele disse, eu vou ser curado, eu vou dar de presente, né? O profeta, é como se ele quisesse pagar a cura. Mas será que a gente pode pagar uma cura? Não, né? Às vezes, a gente tem que, às vezes não, em vez de pagar, nós temos que agradecer ao nosso Deus, dizer nossa gratidão, que é o nosso grande ouro, prata que nós devemos dar ao Senhor. Então vamos lá. Então o que aconteceu? O profeta Eliseu, ele chamou, né, o general, e aí ele disse assim, olha, chamou o general lá na porta, e disse para o general, venha, chamou o mensageiro do profeta veio, olha, vá lá e diga para o general, para ele ir lá no Rio Jordão e tomar banho 7 vezes. Ele vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e ele ficará curado, a pele dele vai ficar limpa como de uma criança. Aí o general ficou, mas como? Eu pensei que eu viesse aqui na casa do profeta,
Ele iria pedir ao Deus dele, ia colocar a mão nas minhas feridas e eu ia ser curado. Ele me manda tomar banho no rio, naquele Rio Jordão, aqui, que é um rio escuro, um rio pequeno. Se fosse para eu tomar banho, eu tomava banho lá na minha cidade, em Damasco, nos rios maravilhosos. O nome do rio é Abana e Parfá. Lá sim, eu teria toda a minha comitiva tomando banho. Ele não entendeu o que Deus tinha para fazer com ele, né? Deus, ele tem suas maneiras de agir na nossa vida, né? na nossa necessidade. E aí ele já ia embora. E o seu ajudante disse assim: meu senhor, será que é uma coisa muito difícil você ir? Já estamos aqui, por que não mergulhar no rio? E assim esses conselheiros abençoados fizeram com que aquele general mudasse de ideia. E disse: é mesmo. E assim Deus agiu na vida daquele general. E ele mergulhou quantas vezes no Rio Jordão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ufa, chega a cansa. Só de... Você imagina, aquele general, ele teve que descer e teve que tomar banho. Quando ele levantou, a pele dele ficou sã. E Deus, ele fez com que aquele general tirasse todo aquele orgulho, porque a cura dele, ele aceitou, obedeceu o mandato simples, né? Às vezes não, o evangelho é simples. E aquele homem aceitou o desafio de obedecer a Deus e foi curado e voltou alegre ao profeta. E ele diz aqui, para nós terminarmos, no versículo 15, esse general falou assim: então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio por diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Não há Deus senão em Israel. Ele teve que reconhecer, porque ele servia a muitos deuses sírios, mas ele tinha que perceber que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, está conosco, estava com aquele homem, querendo fazer um milagre, quer fazer nas nossas vidas. Mas para concluir, só que eu fico pensando nesses personagens, né? Tem tantos personagens importantes, fascinantes, você ler mais, você fica encantado. Eu sou apaixonada por essa história. Mas o tão interessante é que no meio desses personagens, crianças, vamos ver aqui os personagens. Vamos lá. Quem foi o primeiro personagem que eu mencionei? General. Importante, né? Qual foi outro personagem? A menina. Outro personagem? A esposa do general. Também rica, né? Poderosa. Seja arrumada. Outro personagem? O rei de Samaria. Muito bem. Israel, Samaria. Porque Israel é a capital. Digamos, Belém, capital. Belém é capital do Pará. Israel, a capital é Samaria. Correto. Então, personagem é a esposa, né? O rei de Samaria. Qual era o outro rei? Falta um. O rei da Síria. Olha quantos personagens importantes e vibrantes na nossa história. Mas qual foi o que Deus usou para fazer esse milagre? O profeta, que é um adulto, mas teve uma pessoa que, se não fosse esse personagem, essa pessoa não teria tipo. Não. Quem foi que testemunhou? A menina. Foi ela que começou toda essa história, não foi? Então, uma criança testemunhou da sua fé em uma cidade estrangeira para o general. E o que Deus fez? Ele curou este general, não é? Ele curou, porque Deus ouve as nossas orações, ouve as orações das crianças. Que Deus nos abençoe, crianças, que vocês possam permanecer firmes na fé. Amém. Amém, irmãos. Que
abençoada, né? Abençoada. Não sei se você aí ouvia as crianças respondendo, mas tiveram uma concentração boa, apesar de alguns momentos se agitarem. Mas foi maravilhoso e eu gostaria de agradecer de coração a nossa pastora Nilda, que Deus continue lhe abençoando, viu? Dava para sentir em alguns momentos a sua emoção, né, falando, mas foi maravilhoso. Eu gostaria de pedir para o Léo mostrar como é que as crianças estão sentadinhas aí, para vocês verem. Então eu gostaria de convidar todos aqui na frente que nós vamos cantar. Quero que vocês cantem e fazendo os gestinhos, tá? Da música Assim, do Rei Davi. Espalhados, tá? Só a Sofia aqui na frente. A Sofia vai fazer o gestinho. Levantou para atacar o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim, mas aquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenino, mas o nosso Deus é grandão, é grandão, é grandão. Assim, ó, assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, assim, Deus é grandão, assim, ó, assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, assim, Deus é grandão, assim. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou da África, povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim, mas todo dia, como uma pedrinha, ele derrubou Golias.
porque o pai não pôde estar aqui, né, devido ao nosso limite. E eu gostaria de agradecer você que está aí nos assistindo, nos acompanhando, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo, louvando e adorando juntamente conosco. Que o Senhor possa te abençoar de forma enorme, de forma grandemente mesmo. E eu gostaria de mandar um grande abraço aí para tia Carol, né? Crianças, vamos mandar um abraço para tia Carol. A tia Carol esteve por trás da escuta. A tia Carol assessorando as crianças, fez a primeira listinha do culto, né? Então, que Deus abençoe a tia Carol, tá? Agora eu gostaria de convidar todos os irmãos, tá, que estão aqui presentes, nossos pequenos irmãos. Vamos ficar em pé, crianças. Vamos agradecer ao nosso Deus pelo nosso culto, que o nosso tempo já está indo embora, né? E eu gostaria de convidar todos para adorar a Deus e agradecer a Ele pela vida de cada um. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque estamos aqui. Te agradecemos por sentir a tua presença, Senhor, por conduzir esta reunião de forma tão maravilhosa. Senhor, neste momento eu te peço que tu venhas enviar uma bênção especial para cada irmão que está acompanhando, que tu venhas enviar, Senhor, saúde para cada irmão que está sentindo uma dor, que está doente neste momento. Te agradecemos por cada criança, por tu ter cuidado com cada criança, Senhor. Muito obrigado, Pai. Assim nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar a palavra de guerra? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Assembleia de Deus, 23 anos, meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria na Assembleia de Deus. Uma paz do Senhor para você. Fique com Deus.